Queridos, bom dia. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Espero que vocês tenham dormido bem, já tenham tomado café, porque essa história vai mexer com vocês. Nós vamos falar sobre um homem, que talvez alguém já vai identificar quando eu disser que ele era segundo o coração de Deus. Alguém aí sabe quem é? Pois então, eu vou falar um pouquinho dele, das coisas que ele fazia, do que ele foi. E como foi que ele chegou a ser um homem segundo o coração de Deus. Esse homem foi um menino. E ele cuidava de ovelhas. Ele tinha como instrumento dele um cajado. Às vezes, o pai dele, Jessé, chamava ele para ir até onde os irmãos dele estavam, para levar alimento. A mãe dele colocava alimento aqui, arrumava uma trouxinha, e ele ia lá nos irmãos levar o alimento, a água, porque os irmãos estavam em guerra. Esse menino, ele foi músico. Ele foi músico, um músico muito usado por Deus. Para vocês identificarem um pouquinho mais esse personagem, ele está lá no livro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel e no livro de Reis. Por que Samuel? Samuel foi um profeta usado por Deus na vida desse homem. Esse homem se tornou um guerreiro, um grande guerreiro. Ele lutou para unir os povos, as 12 tribos de Israel. Esse homem foi um designer. Agora vocês sabem quem é, né? Ele criou um símbolo que até hoje é conhecido em Israel. Essa é a estrela. Vocês sabem de quem é essa estrela? Pois então, ele criou essa estrela. Esse homem foi político. Ele foi designer, ele foi engenheiro, foi compositor, ele foi poeta. Lá no Salmo 42, diz assim, ó: assim como a corça anseia por água, meu coração anseia por ti. Isso é só um pedacinho daquilo que ele escreveu como poeta. Ele foi diplomata, porque ele fez a paz, ele uniu muitos povos, trazendo a paz entre eles. Isso com muita guerra. Esse homem foi rei. Ele foi um grande rei. Um rei segundo o coração de Deus. Mas o mais importante de tudo é que esse homem foi considerado, na palavra de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho o que é ser um homem segundo o coração de Deus. Pode ir pensando aí, o que vocês acham que é ser um homem segundo o coração de Deus? Será que é ser um grande guerreiro? É ser um poeta conhecido, como foi esse nosso personagem? Será que é ser um rei com muitas posses? Será que é ser um músico famoso? O que será que nós precisamos para ser um homem segundo o coração de Deus? Isso é o que nós vamos estudar hoje. Então, pessoal, era eu quem estava lá, tá? Falando desse grande personagem, que eu espero que vocês já tenham identificado, né? Porque de tudo que eu falei, e pelo que vocês conhecem das histórias que a gente tem contado nos cultos, né? Nas escolinhas, na aula bíblica, a gente já tem umas pistas assim que vocês já devem saber. Quem aí já sabe, levanta a mão e fala bem alto quem é esse homem. Pois então,
Nós vamos usar esse homem para falar de outros homens. Lá no Salmo 51, nós temos, né, os erros desse homem e o que ele fez para ele ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. E lá em Atos 13, 22, a Bíblia diz que Deus encontrou nesse homem, entre os filhos de Jessé, um homem segundo o seu coração. Porque Deus, ele vê o coração, ele não vê o exterior, ele vê lá no nosso interior. E eu gostaria de dizer para vocês que Deus continua procurando homens segundo o seu coração. Então, como nós vamos falar de homens, porque nesse mês de agosto nós vamos ter muitos cultos, né, sobre homens, porque é o mês dos pais. Eu vou começar perguntando para vocês assim, ó. O que teu pai faz? Teu pai é pedreiro, engenheiro? Teu pai é pintor? Teu pai seria um eletricista? Que mexe com luz, com eletricidade? Um jardineiro que cuida das plantas, dos jardins, dos gramados? Que pai vocês têm aí em casa? Vocês sabem o que o pai de vocês faz? Vou dizer uma coisa para vocês. Que nós temos aqui muitas demonstrações de profissionais. Eu vou dizer isso aqui. Alguém sabe o que é isso aqui? Olha, eu achei muito legal isso aqui. Isso aqui é um pai que é skatista. E eu conheço um pai aqui na igreja, não vou dizer o nome dele, mas só vou dizer que ele é o pai do Guilherme e da Aline. E eu não vi ele andando de skate, gente. Mas imagine aquele baita homem no skate. Eu vi um vídeo dele. Então, ele é um skatista. Quem não tem um pai assador em casa? Um pai assador que gosta de reunir a família, fazer aquele churrasco para estar todo mundo junto. Aquele pai que trabalha com tecnologia, né? Tecnologia com computadores, programas de computadores, essas coisas novas aí, inteligência artificial. Quem não tem um pai que é professor? Conhece um pai que é professor? Um pai que é barbeiro, um pai que é pastor. Quantos pastores nós temos pais aqui na igreja, né? Temos o pai da Antônia, o pai da Ana Carolina. Temos outros pais pastores que ensinam seus filhos a andar na palavra de Deus. Nós temos o pai esportista. Gente, olhem aqui, aquele pai que mergulha que nada. O pai que joga bola. O pai da academia. Nós sabemos que tem pais aqui que trabalham em academia, que têm academia, que são professores de educação física. Temos também aqueles que cuidam dos nossos dentes, os dentistas. O médico. Alguém gosta de tomar injeção? Não, né? Acho que ninguém gosta, mas se a gente precisa, né, a gente tem que tomar. Mas temos os enfermeiros. Temos aqueles que trabalham em laboratório, que ficam ali pesquisando, né, as doenças, hoje em dia, né, que nós estamos com a ciência toda em busca de uma cura. Os médicos que cuidam das pessoas nos hospitais, né, nos postos de saúde, que estão lá na frente de todas essas questões que nós estamos passando. Quem tem um pai pescador, me digam, quem tem um pai pescador, coitado desse peixinho, né? Mas Deus fez os peixes para a gente comer. Gente, eu vou contar para vocês uma coisa que eu acho o máximo. O agricultor, aquele que planta. Tem um pai aqui que tem plantação de banana. Muita banana. É uma bênção. Eles cuidam da terra para que a gente tenha um alimento. É o agricultor. Que nós tenhamos comida na nossa mesa. Nós temos que lembrar desses homens
que fazem com que isso aconteça e que nós tenhamos o que comer. Porque os alimentos, eles não estão no supermercado simplesmente porque chegaram no supermercado de caminhão, né, gente? Vocês sabem como é que chega lá no supermercado? Porque um homem trabalhou para isso. Nós temos um executivo, aquele pai, né, o dono da empresa, aquele que sai para a luta de manhã, que tem que administrar várias situações dentro de uma empresa. Nós temos tantos profissionais na nossa vida. Temos tantos pais trabalhando para que a nossa vida aconteça, para que a vida de vocês aconteça. O pai de vocês, ele pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Ele pode ser o atleta, ele pode ser o engenheiro, ele pode ser, sempre ele pode ser o pastor. Porque o primeiro pastoreio é dentro de casa. E Deus procura homens assim. Mas vamos falar sobre aquele homem que eu falei lá atrás, que tinha várias habilidades. Eu ouvi o pastor Ivan falando sobre as habilidades, eu disse, Senhor, ele está falando da minha aula para as minhas crianças. Mas fazer o quê, né? É Deus confirmando. Então, aquele homem lá atrás, que nós começamos a conversar, ele tinha várias habilidades, mas ele cometeu vários erros. E desses erros que ele cometeu, Deus não se agradou. Deus não se agradou, Deus não gostou, disse, olha, foi mal, tu pecou, eu não gostei, eu te escolhi segundo o meu coração, mas tu está fazendo coisas que não é legal. E esse homem, ele recebeu isso de Deus. Ele recebeu essa resposta de desagrado de Deus. E aí, diz lá no Salmo 51, que ele orou para Deus. Ele se arrependeu. Ele se humilhou. Ele botou a cara no pó. Trouxe para diante do Senhor todos os seus pecados e ele disse, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu pequei. Eu sei que eu fiz coisas más. Mas eu quero fazer coisas melhores. Eu quero te agradar. Eu quero continuar sendo homem segundo o teu coração. E Deus recebeu esse arrependimento desse homem maravilhoso que Deus escolheu lá atrás. E eu digo para vocês, o pai de vocês, o mesmo aquele que o pai não está próximo, que o pai está longe, ou que nunca conheceu o pai, ou que o pai faleceu, né? Eu digo para vocês, confiem no Senhor. Busquem no Senhor aquilo que vocês procurariam no pai de vocês, que são as qualidades de um pastor, as qualidades de um engenheiro, as qualidades de um médico, do esportista, de um agricultor, do pescador. Procurem em Deus, porque o Senhor, Ele vai se agradar e se alegrar com o coração de vocês. Porque o pai de vocês também erra. Ele também comete pecados. E eu quero dizer para você, falar para vocês de uns pais que eu acho maravilhosos. Aquele pai herói, aquele pai que diz assim, ó, filho, tô contigo. Filho, te joga que eu te seguro. Aquele pai que faz aquela torcida por você, que diz assim, ó, meu filho, vai, segue em frente, que eu tô contigo, vamos junto. Minha filha, tu vai conseguir. Continua estudando, continua pedalando que tu vai conseguir. E aquele pai guerreiro, que diz assim, ó, eis-me aqui, Senhor. Estamos juntos nessa batalha. Prontos para a batalha, para qualquer batalha, filho. Esses pais são os pais que o Senhor busca. Porque o Senhor não busca o engenheiro, o Senhor não busca o pescador, o Senhor não busca... Não, isso são qualidades que Deus dá para nós. O que Deus busca é o coração desses homens. E Deus continua procurando homens, pessoas que tenham um coração segundo o coração de Deus. E eu quero perguntar para vocês. Deus tirou o chapéu para Davi. Disse assim, ó, Davi, eu me agrado de ti.
E se eu tirar o chapéu? Eu me agrado de ti, Davi. E diga isso para o teu pai. Pai, tu é um pai segundo o coração de Deus. Eu tiro o chapéu para ti. E é isso, galera. Até a próxima.